Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Dando início agora a mais uma live, esperando aí vocês me darem um oizinho, aparecerem, como é que estão? Quem já chegou, deixa seu registro aí que tá chegando, para eu saber. Deixa eu ver aqui. Acabei de receber uma mensagem aqui e vou compartilhar com vocês que hoje vai ser. Hoje não. Hoje nós vamos conversar sobre algumas crenças limitantes sobre a maternidade, né? Já pensaram sobre esse assunto? Quais são as crenças limitantes que vocês. O que vocês entendem sobre crenças limitantes? Já ouviram especificamente sobre esse assunto de crença limitante relacionada com a maternidade? Quais são as crenças, né, que impactam a ideia de maternidade, tanto para quem é mãe, quanto para quem é filho, né? Porque a gente tem muitas crenças relacionadas a isso. Então, vou esperar o pessoal me dar um oi, eu acho que tá no ar, né? Às vezes eu me atrapalho um pouquinho ainda com as transmissões, mas eu tô achando que tá no ar. Gente, e contar para vocês que os próximos 2 domingos serão domingos legais, especiais, diferentes. A gente vai ter participação de convidadas, né? Amigas queridas que vão participar com a gente. Então, esse domingo que vem, nós já vamos ter a participação da Tícia, Ticiane Luizelli, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o idoso. E no próximo domingo, acho que é dia 6, né, de setembro, primeiro domingo de setembro, a gente vai ter a participação da Luciana Badra, que é defensora, né, está trabalhando como defensora pública aqui no município de Livramento. E a gente vai falar um pouquinho sobre direito sistêmico, a família Stellen, né, na justiça, como é que funciona aqui em Livramento, que a gente tem um projeto de constelação familiar ali que está funcionando, estava funcionando até vir a função das mudanças que a gente teve de distanciamento de atividades, né? Mas que vai voltar a funcionar presencialmente. Então serão 2 domingos os próximos bem especiais, diferentes. Aí eu conto com a presença de vocês. Mas enfim, gente, sobre crenças limitantes. Quem já ouviu falar? O que isso diz ao coração de vocês? Crenças limitantes relacionadas com a maternidade. Que eu peguei algumas para a gente conversar um pouquinho, mas existem muitas. À medida que a gente for conversando, se alguém se der conta de alguma crença, né, ou perceber de algo que impacta a sua vida, né, ou as suas ideias a respeito da maternidade, pode deixar aí o seu comentário para a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu achei um texto muito legal que falava de várias crenças limitantes, né? O texto fala de várias coisas, mas eu vou tirar só as crenças para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, no texto, uma das crenças, né, que ele coloca ali é a seguinte: mãe que é mãe cuida de todo mundo. E por último dela. O que vocês acham disso? A gente às vezes acredita firmemente nisso, já é um comportamento recorrente. Parece que a mãe assume essa função de cuidado, né? E de repente pode cair no autoesquecimento, né? No autoabandono. E era uma postura e um comportamento esperado e estimulado muitas vezes na nossa sociedade, e a gente entra nessa, né? A gente entra nessa, a gente acha que tem que dar conta de cuidar de todos, e a gente se angustia para cuidar, para fazer com que tudo funcione. Mãe tem que fazer tudo funcionar, né? Outra crença limitante, porque ela vai podando e nos dificultando o dia a dia, fazendo com que as coisas fiquem mais pesadas, né? Quem é que já ouviu isso e como é que funciona isso para você?
Outra crença terrivelmente limitante, né? Não existe liberdade depois da maternidade. E tem muita gente que tem isso tão arraigado que simplesmente tem pavor da ideia da maternidade, né? Às vezes a gente vê muita gente com medo da maternidade por conta dessas crenças que são crenças limitantes, né? Claro, a gente vive numa sociedade em que as mães, ao longo dos anos, viveram realmente exclusivamente para os filhos, né? E, e se esqueceram. E isso é algo que, às vezes, com esse tipo de crença, a gente tem problemas lá na frente. E quando a pessoa vive dessa maneira, ela depois, o que que acontece? Quando o filho vai crescendo, começam as dificuldades. Se eu não desenvolvo coisas pessoais, né, interesses próprios, se o meu único interesse se centra naquela pessoa, né, o que que vai acontecer? Quando aquela pessoa tiver os seus próprios interesses, como é que eu fico? E aí, então, à medida que eles vão crescendo, né, à medida que vão ficando adolescentes, a tendência, quando a gente tem esse tipo de crença, é ter uma certa desconexão, né? Dificuldade daí de entender o filho, porque a gente cobra daí depois. Né? A gente espera algo, a gente pode imaginar que não, mas inconscientemente tu acaba esperando porque tu te doou. Né? Então é terrível essas crenças e às vezes elas fazem com que a gente entre nesse círculo vicioso de não enxergar nada além. Claro que um filho exige tua presença, e a tua inteireza junto com ele, né? Mas que tu esteja com ele, mas que tu seja algo além de só mãe, porque mãe é uma coisa fantástica, mas ela não pode, não, mas é um aspecto da vida da mulher, né? Boa noite, Irene, bom te receber. É só um aspecto, né? Um lado da nossa vida, a maternidade, ela não pode ser tudo, né? Porque daí se torna um fardo. Outra coisa outra crença, né, limitante, assim, a mulher deixa de ser indivíduo quando se torna mãe, passa a ser um ser que vive para o outro. Né? Gente, eu não estou falando dos primeiros cuidados, né? Claro que o instinto, nos primeiros tempos, nos faz nos voltarmos muito para o bebê, mas é necessário que a gente comece a, a observar além e perceber-nos como seres que necessitam de cuidado também, que necessitam de atenção, que necessitam se cuidar, que não é o cuidado do outro, percebe? Às vezes a gente cai nessa de achar que o outro tem que nos cuidar. Não, a gente precisa aprender a pedir ajuda, estabelecer redes de apoio, né? Para não entrar nessa de cobrar também do outro. Mas a gente precisa tomar cuidado com essas crenças que fazem com que, de repente, a gente entre nessa de achar que precisa atender esse padrão, atender essa expectativa, né? Outra crença limitante, ó, que eu mostro meu amor me preocupando constantemente com os meus filhos. A pessoa acha, às vezes, que ela precisa estar constantemente preocupada e a vida sua, né, se torna demais para o filho também. Isso é demais. Não faz bem para ninguém esse tipo de coisa, porque a gente é o autoabandono. Outra crença limitante, né? Os meus filhos são tudo para mim. E esta é terrível, porque muitas de nós já falamos, meus filhos são o ar que eu respiro. Olha que peso para esse filho, né? Ser responsável por tudo para mim. E eu tô saindo do meu lugar, né? Porque de certa forma eu tô dando para ele um poder sobre mim, quando sou eu a grande, né? Sou eu a cuidadora. E os meus filhos estão para mim por um tempo. Todos nós recebemos né, pai e mãe, o exercício da parentalidade
A gente recebe eles para orientá-los por um tempo. E a gente não pode esquecer que nós já éramos algo antes e que devemos continuar depois que eles crescerem. E a nossa função é prepará-los para viverem livres de nós, né? Libertá-los de nós e nos libertarmos também deles, amando constantemente. Olha que não é um abandono, é um manter o amor através da liberdade, porque esse é o bem maior que a gente pode dar. O permitir que eles tenham a sua vida, o seu caminho e que não sejam responsáveis por nós. Nós precisamos nos autocuidar e até para poder bem cuidá-los, a gente precisa estar bem. Quando a gente não tá legal, quando a gente não presta atenção nas nossas necessidades, a gente não consegue fazer o nosso papel de uma maneira adequada, porque está faltando para nós, né? Se isso está ressoando aí, se alguém quer falar algo a respeito, é importante a gente pensar nessas coisas, né? Outra crença limitante, terrivelmente limitante, né? Minha felicidade e paz de espírito dependem do bem-estar dos meus filhos o tempo todo. Isso é algo que independe de nós, né? Claro que a gente não tem como separar a preocupação, né? O cuidado, mas a gente precisa ter um limite para isso e entregar, né, as forças, porque existem forças além de nós que estão aí cuidando, orientando e encaminhando as vidas das pessoas, né? Então é necessário que a gente entenda que há coisas que estão além das minhas possibilidades como ser humano, porque às vezes nessa maluquice a gente se coloca acima do humano, e isso também é demais para nós, porque é preciso que a gente perceba que nós somos criaturas falíveis, imperfeitas, reais. E é isso que faz o bonito da vida, né? Nós sermos quem somos. E para sermos quem somos, nós precisamos estar de bem com isso também, né? Outra coisa terrível, né? Que às vezes a gente vê muitas mães, e principalmente as mães solo, né? Sou menos mãe quando eu me divirto sem os meus filhos. A culpa, né? De estar bem sem a presença dos filhos. Não quer dizer que os filhos não estejam bem, às vezes eles estão ótimos, mas eu não posso estar bem se eu não estou cumprindo a função de mãe, né? É uma crença limitante. Nós temos o direito de viver as alegrias, todos nós, mãe, pai, né? Com e sem os filhos. E principalmente sem, para mostrar para eles que há um caminho de felicidade, né? Como é que a gente pode querer que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam pessoas bem resolvidas, se nós não somos e não investimos nisso, né? Em nos resolvermos, em resolver as nossas questões, em tratar as nossas dores, em cuidar do nosso coração e em ser um ser humano completo, com tudo que vem, né, nisso. Outra coisa extremamente limitante, né? Nasce uma mãe e nasce a culpa junto, né? A gente diz isso. A gente precisa administrar essas questões. São crenças que a gente vai desenvolvendo e que vão realmente se arraigando dentro de nós e dificultando o nosso convívio conosco mesmos e com eles. Outra crença extremamente limitante, né? Só eu posso fazer meu filho feliz. E chega a ser, às vezes, até uma quase como se a gente desejasse isso, né? É horrível. É como se a gente dissesse que ele não pode ser feliz longe de mim, né? E aí o Regis diz aqui, não é fácil abandonar uma crença limitante porque a gente gosta delas, a gente se apega e também tem a nossa importância.
Se eu perceber se eu começar a me colocar no meu lugar e cumprir minha função real, né, de orientar, de nutrir, de ser quem sou e mostrar também as minhas vulnerabilidades, eu começo a deixar de ser aquele ser angelical, né? Outra crença, né? Mãe é santa. E às vezes essa crença aqui da mãe é santa é terrível, porque às vezes maltrata o nosso coração, porque a gente não se identifica assim, né? A gente percebe as nossas falhas e aí a gente se sente culpada. A gente percebe os nossos medos, as nossas angústias. Mãe sabe tudo, né? Aqui em casa eu brinco com os guris, né? Eu tô sempre certa. Não que é uma brincadeira, né? E aí e a gente dá risada, mas não é possível que um ser humano esteja sempre certo. Esse ideal de que a mãe sabe tudo e a mãe tá sempre certa e a mãe pode tudo são crenças limitantes e que trazem um peso. É demais para um ser humano carregar isso. E ele não consegue, e às vezes, para atender isso, ele se quebra por dentro. Porque eu não posso demonstrar fraqueza, não posso demonstrar vulnerabilidade, não posso demonstrar engano. E aí o ser perfeito que sou vai me afastando do meu filho. E quando meu filho vai percebendo também, às vezes ele projeta essas coisas e também passa a exigir uma perfeição, né? Ou ter ideais de perfeição. A gente tem um ideal materno no nosso mundo que é romântico, né? Romântico e castrador para a mãe, né? Que não pode nada e precisa atender sempre todo mundo, né? E aí, nessa, quem se dá mal? É importante a gente começar a olhar isso. Como é que a gente está vivendo em função dessas crenças, né? Essa outra crença tem várias outras, né? Quais são as crenças limitantes relacionadas à maternidade que estão aí na cabeça de vocês? E é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente acha que só eu posso fazer, eu posso cuidar, eu que sei. Outra coisa é só uma mãe sabe cuidar, né? Ver com isso a gente afasta os outros que poderiam nos ajudar, né? Cuidadores, qualquer cuidador, né? Não estou falando da figura do pai. Pai, ele, se ele estiver imbuído da função paterna, ele não vai ajudar, ele vai fazer a parte dele, né? Então, mas ele vai fazer diferente. E essa questão da gente imaginar que porque ele faz diferente não é bom, porque eu quero que seja como eu faço, como eu sei. Não, é diferente. E vai ser bom também. Vai ter outro aprendizado que o filho vai fazer. E aí, quando eu tenho essa de que só a mãe sabe fazer, eu afasto qualquer possibilidade de ajuda que qualquer outra pessoa possa me dar. Às vezes eu preciso de entender que é necessário descansar e que para isso eu preciso que alguém olhe, né? Ou que de repente faça alguma outra tarefa doméstica para que eu possa estar inteira dentro do meu cuidado. E isso não precisa ser alguém remunerado, pode ser alguém que também faça parte do meu círculo de amizades, um apoio, uma rede de, de apoio, de proteção, de auxílio. Isso nos falta hoje em dia, ter essa rede de apoio, de proteção, né? De auxílio. E quando a gente tem essas crenças de que mãe dá tudo e a gente se comporta dessa forma, de dando tudo, de se entregando, de se auto-abandonando, quais são os riscos disso? Um dos riscos tremendos é da gente jogar depois essa responsabilidade no colo do filho. Eu fiz tudo para ti. E aí, eu lembro daquela música do Trem das 11, né? Do Adoniran Barbosa, né? A gente vira mãe do Adoniran Barbosa, né? Como é que ele fala? Não posso ficar, né? Nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Maurício Sanã, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. É, sou filho único.
e tenho minha casa para cuidar. A casa dele que ele tem para cuidar é a casa da mãe, porque ele não pode largar a mãe. E a gente quer isso para os nossos filhos, que eles não possam nos largar jamais, porque nós demos tanto e agora a gente pressiona, porque às vezes essas pressões são pressões sutis. Algumas são diretas, mas às vezes são sutis e a gente às vezes começa a dizer que eles são ingratos, porque eles querem ter a vida deles. Olha que loucura! São as nossas carências, são anos de autoabandono. A gente não deu para a gente mesmo aquilo que a gente precisava. Claro que isso, do ponto de vista sistêmico, também tem a questão do revolto lá, do tomar o nosso pai e a nossa mãe e tá cheio de vida, da força da vida que vem deles, e a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa criança interior, e aí a gente não vai precisar esperar que o filho venha nos cuidar. Mas quando a gente não tá legal e a gente se permitiu esse autoabandono por tantos anos, a gente está esperando que o filho faça essa função de cuidador, que o filho faça a função de suprir as minhas carências e as minhas necessidades. Quantas mães reclamam? E aí a gente fica pensando, será que é ingratidão mesmo? Ou é a falta de liberdade, a falta de ter interesses próprios além da vida dos filhos? É necessário que a gente cuide da gente mesmo, para a gente ter interesses além, para que a gente seja, para que seja bom, para que o filho, quando esteja conosco, depois que virar adulto, ele venha porque ele quer e não porque eu cobro. E não porque eu digo que ele não me ligou, né? E aí a gente vai no nosso papo de domingo sobre as cobranças. Quantas pessoas cobram um afeto com base nisso, do que eu dei, né? Isso tem muito a ver com muitas das crenças limitantes que a gente foi desenvolvendo a respeito da própria maternidade. Porque a gente abandonou os sonhos, abandonou a vida e jogou em cima deles uma responsabilidade para que eles fizessem em sacrifício das suas próprias vidas viessem cuidar de nós. Olha que maluquice, né? É o que acontece, né? Muitas vezes. E tem um texto do Bert que é muito interessante, que também está ligado, eu achei aqui, né? Também está ligado com crenças limitantes, né? Porque a gente tem várias crenças limitantes em vários aspectos. Essas que eu falei aqui da maternidade são algumas. E devem ter muitas outras, né? Muitas outras crenças relacionadas à maternidade. Mas tem uma que não é só em relação à maternidade, que é utilizada em vários âmbitos da vida. E o Bert falou de um jeito muito legal, eu vou ler aqui, ó. Muitos têm a fantasia de que se amarem suficientemente, algo há de dar certo. Acham que o seu amor possui o poder de mudar o outro. Quantas pessoas não acham? Não falam, né? Não, eu amo tanto que ele vai mudar. Seja marido, né? Seja, sei lá, o filho, principalmente o filho, né? Ele vai fazer algo que eu quero, né? Ele vai seguir um direcionamento de vida que eu desejo. Olha que coisa de controle, né? Então, eu vou repetir. Muitos têm a fantasia de que se amarem suficientemente, algo há de dar certo. Acham que seu amor possui o poder de mudar o outro. Portanto, muitos pais têm a ideia de que amando suficientemente seus filhos, estes se desenvolverão da forma que eles querem. Mas não é bem assim. Uma das experiências mais dolorosas é que precisamos reconhecer que o amor é impotente. Uma criança também fará essa experiência se achar que pode salvar alguém através do amor. Professores e ajudantes também fazem a mesma experiência. Às vezes, eles dizem: me esforcei tanto com alguém e agora ele não está se desenvolvendo da forma que eu imaginava. E o que eu digo em relação a esse fato? Graças a Deus.
Cada um se desenvolve de acordo com as leis internas. Cada um possui seu próprio destino e através dele tem uma força especial. Olha que bonito isso. As coisas vão acontecendo de acordo com a forma como a gente vai se encaminhando e, de repente, também de acordo com aquilo que é necessário acontecer. E, através disso, quando a gente entende isso, a gente ganha uma força especial. Às vezes, a gente tem essa ideia de que se a gente amar muito, algo vai mudar. E nas constelações familiares, né, a gente percebe essa ideia levada, às vezes, a limites extremos, até questões de vida e morte, quando a gente percebe, às vezes, a pessoa dizendo, eu vou por você, eu por você, eu me sacrifico por você. Então, muitos filhos, às vezes, por conta dessa crença de que os pais ficarão melhor, sacrificam suas vidas pessoais. Né? Às vezes, por uma depressão, por exemplo, tentativas, ideias de suicídio, ideias de morte dos filhos, é porque, na verdade, quem tem essas ideias são os pais. Então, eles têm o pensamento, eu vou por você, para que você fique, porque eu amo tanto que eu faço isso por você. E aí, né, os pais vão ficando, porque eles têm aquela preocupação. A gente precisa cuidar dessas imagens, dessas ideias, dessas fantasias que a gente tem, que ele chama de fantasias e a gente pode chamar de crenças limitantes, né? As mães, né? Principalmente porque hoje o papo foi muito relacionado com a maternidade, precisam aprender a se cuidar, precisam aprender a desenvolver seus interesses, incluir os filhos, olhar para os filhos como seres separados, né? Seres que vieram não para nós, eles vieram por nós para a vida. E isso significa que a gente vai caminhar um tempo juntos. E que depois cada um vai seguir o seu rumo. E que quando isso acontecer, a gente tem que estar inteira para continuar a vida com leveza. Não pode ser pesado para nós. A gente não, porque nesse meio tempo, enquanto a gente está nessa do eu faço tudo por todo mundo, eu me abandonei e eu estou aí cansada, deprimida, irritada, detonando as relações e achando que a culpa é do outro. Quando na verdade não é nem questão de culpa, é de assumir responsabilidades, se auto-amar, se auto-cuidar e prestar atenção nas crenças que a gente tem seguido. Que a gente possa, gente, se olhar com muito carinho e se perceber o ser integral que nós somos. Pessoas imperfeitas, comuns, caminhando aqui pela vida, aprendendo, com direito a errar, e que nós, assim como também tem mais uma crença limitante, né? Às vezes porque a gente acha que é tão terrível que a gente não tá longe desse ideal de perfeição da maternidade, aí a gente chega a dizer assim, meu filho não me merece, eu não mereço o filho que tenho, porque a gente acha que eles são tão queridinhos, né? Eu não mereço o filho que eu tenho, meu filho é muito melhor que eu. Não, eu sou a mãe certa, eu sou o pai certo, porque sou eu, comum, imperfeita, e as coisas que eu estou oferecendo e as coisas que eu não posso oferecer e não posso dar são as necessárias para aquela pessoa fazer o seu processo de evolução, o seu aprendizado para seguir na vida. Porque nós somos formados, gente, de tudo que aconteceu. O que deu certo, o que não deu certo. E às vezes as coisas que faltaram, as imperfeições e as dificuldades são as que mais nos fizeram crescer. Então, nisso, o negócio é a gente relaxar mais, se permitir ser mais leve, se amar mais, se cuidar sem esperar que o outro venha cuidar de nós, né? E sem esperar
que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não precisa dar conta de tudo. Não precisamos dar conta de tudo. E isso é libertador. Desejo uma vida de mais liberdade, de mais amorosidade, de laços mais sólidos, né? De relações mais leves, mais bonitas, e que a gente perceba que o amor só se expande. Quanto mais a gente ama, obedecendo as ordens, né? Do equilíbrio, do pertencimento, de estar ocupando nosso lugar, a gente vai tendo uma vida mais fluida, mais tranquila, mais em paz. Foi ótimo ter estado com vocês, né? E esse domingo a gente vai ter um papo muito legal com a Tiziane Luizelli sobre o idoso, tá? Espero vocês. Até lá!